livro angustiado, mas esse livro tem um recheio também, que é o recheio da graça de Deus. Ele fala tanto sobre tristeza, tanto sobre emoções difíceis, sobre um luto que o povo de Israel inteiro estava vivendo, não só uma pessoa. O profeta representa uma nação inteira, mas ainda assim, ele fala da graça e da bondade do Senhor. Lamentações capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 19, para você entender o contexto. Na verdade, o contexto todo começa do capítulo 1, né? Mas a partir do verso 19 vamos ver um pouco sobre a aflição e a resposta que o profeta busca na presença do Senhor. E aí nós vamos nos perguntar, aliás, ao ler, você já pode se perguntar, como lidar com dias maus? Como lidar com dias maus? Esse é o tema de hoje. Como lidar com tempos ruins? Como lidar com uma vida amarelada, né, sem graça, ou com emoções conturbadas? Vamos ler o texto? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Amém? Podemos terminar com esse verso. A leitura poderia ir até o final, são 5 capítulos. Poderíamos ficar nos 5 capítulos aqui, porque iremos olhar para o livro de Lamentações num contexto tão difícil que o povo estava vivendo. E eu posso dizer com razão, com certeza, que o povo de Israel, mesmo que a sua situação seja ruim, o povo de Israel estava numa situação pior. Ele estava numa situação, o qual, tentando comparar aqui com dias modernos, talvez como a situação dos judeus na época do nazismo. Certamente você já ouviu falar da história do nazismo, na época da Segunda Guerra Mundial, quando foram profundamente afligidos pelos nazistas. Talvez fosse algo próximo a isso. Por quê? O povo de Israel estava vivendo num tempo de ataque da Babilônia. Aquele reino que vem destruindo tudo, vem como gafanhotos, assim fala o Senhor a Abacuque, vem destruindo a terra inteira, e eles chegam até as portas de Jerusalém, e Jerusalém não resiste. E o Senhor deixa que Jerusalém não resista por causa do seu pecado. Então eles entram devastando tudo. E aí, pessoas são mortas, famílias inteiras, numa situação de injustiça que não entra na cabeça. É sempre assim, dias maus, irmãos. Os dias são ruins, especialmente porque nós não temos uma explicação sobre eles. Por exemplo, quando você está sentindo uma dor, e aquela dor você consegue explicá-la, ela dói menos, ou pelo menos você aguenta mais. Por exemplo, você que vai para a academia, né? Você vai lá e você faz exercício físico, não precisa ir para a academia, né? Você faz na rua, onde você quiser, e chega uma hora que alguma parte do seu corpo começa a doer. No meu caso é o corpo inteiro que dói, então eu já dou uma segurada nisso, né? Você começa a fazer algum exercício físico, aquele músculo começa a doer, é normal. Mas você sabe por que está doendo. Na verdade, você está fazendo aquele exercício. E eu, já há muitos anos atrás que não vou numa academia, percebe-se, mas enfim, até era gostoso sentir aquele músculo doer. Você tem a sensação de que está valendo a pena, né? O exercício que você está fazendo. A dor está ali no seu corpo, mas você tem uma explicação. Aliás, foi você que correu atrás disso, né, nesse caso. Então, é algo que dá para se aguentar de certa forma. Duro é a dor que a gente não tem explicação. E aí são dias maus, dias difíceis, porque a gente fica pensando, Senhor, por que isso
se abateu sobre nós? Por que isso veio sobre as nossas vidas? Porque esta angústia, e angústia às vezes é inexplicável, né? Essa é a palavra, a diferença entre angústia e medo. São palavras que têm termos parecidos, né? Podem se referir à mesma coisa, mas no fundo, angústia tem a ver com alguma coisa inexplicável. Eu não sei porque eu estou assim. Já o medo é medo sempre de alguma coisa, né? Medo de altura, medo do escuro, medo do boleto na segunda-feira, mas algum medo, né, tem a ver com algo, né? Quanto à angústia, não. E aí fica amarelado os dias. Por que eu estou assim? Por que eu estou mal desse jeito? E aí, como lidar com essa sensação, irmãos? Com esse sentimento, né? Aí nós vamos para a Bíblia e a gente tenta entender o que o profeta fez, o que dá para a gente aprender com o profeta e com a palavra do Senhor. A primeira coisa, nada daqui vai ser surpresa, tá? Aliás, nada vai ser surpreendente para você. Não tem 7 passos, não tem fórmula mágica de que você vai fazer e amanhã vai estar tudo bem, não. Mas é um lidar, né? Um trabalhar com isso. A primeira coisa que o profeta faz, tão óbvio, né? Como lidar? Primeiro, lamentando. Lamentando. Porque isso é óbvio, mas tem de ser dito. É óbvio porque está no texto. O nome do livro chama Lamentações. E ele começa, aí se você está com a sua Bíblia aberta, ele começa no capítulo 1, verso 1, dizendo: como se acha solitária aquela cidade antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi antes grande entre as nações, e princesa entre as províncias, ou a princesa entre as províncias, tornou-se tributária, ou escrava, né? O profeta está lamentando, irmãos. Por que é importante a gente dizer isso? Sabe por quê? Porque nós, no mundo de hoje, nós perdemos a qualidade, a virtude do lamentar. O mundo de hoje é um mundo que só pensa em se alegrar. Ah, mas você pode dizer, mas isso é muito bom, não? Porque o lamento é uma parte da nossa vida. As emoções tristes também fazem parte de nós. Sabe quem lamentou, irmãos? Jesus. Diante de Jerusalém, quando vai entrar, ele lamenta. Ele fala: Jerusalém, eu quis ser como a galinha que ajunta seus pintinhos, mas você não quis. E Jesus lamenta por Jerusalém. Jesus lamenta pela sua morte. Ele clama ao Pai para que não faça isso. Sabe por que muitas vezes nós perdemos lamentos, perdemos a capacidade, irmãos, de chorar, de lamentar na presença do Senhor? Não é porque nós somos muito santos, e aí Deus não dá nenhuma tristeza para nós, mas nós perdemos o lamento porque somos mundanos, porque é o mundo que não admite o entristecer-se. Sabe por que o mundo não admite ficar triste? Porque o único céu do mundo vai ser aqui. Então imagine se o camarada que não tem vida eterna. Na concepção do mundo é isso, não existe nada mais. Imagina se ele viver a vida aqui triste. Ele não vai aproveitar nada, é a única vida que ele tem. Então, acabou-se a tristeza para o mundo. E quando você começa a reparar, você percebe que é isso. As pessoas estão indo de alegria em alegria, ou felicidade em felicidade momentânea. Não é possível mais chorar, não é possível mais ficar triste. Então você vai do trabalho, alguns ficam viciados em trabalho. Tem até um nome para isso, sabia disso? Workaholic. É tipo um adorador de trabalho. O cara trabalha tanto. Por quê? Porque ele não tem tempo de entristecer-se, não tem tempo de lamentar. Outros vão para o entretenimento. E aí nada contra você ter os streamings, a internet, as redes sociais, não. Mas estamos nos tornando viciados nisso. Porque para não dar tempo para que o nosso coração se assente e a gente comece a pensar no que vai mal, em como vai triste, como estamos tristes. Eu mesmo, irmãos, eu posso dizer, creio eu que não é um pecado, mas é algo que a gente tem que lidar. Em dias maus para mim, em dias que eu estou muito cansado ou muito triste, eu percebo e preciso cuidar que eu começo a usar mais as redes sociais. O tempo da rede social dobra ou pelo menos aumenta. Eu acho que eu não uso tanto assim, mas em dias difíceis eu uso mais. Por quê? Porque nós fugimos do lamento, nós fugimos do entristecer-se, do encarar a gente no espelho e fazer o que o profeta fez. Como está angustiada a minha alma, como vai mal
aquela cidade que antes era tão populosa, a princesa se tornou escrava. Irmãos, na Bíblia, a tristeza pode ser santa, sabia disso? 2 Coríntios 7 fala que existe uma tristeza que gera arrependimento. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, da qual vem salvação que ninguém se arrepende. O ruim é a tristeza segundo o mundo. Essa produz destruição, mas a tristeza diante de Deus, ela gera arrependimento, da qual ninguém se arrepende. Agora eu estou falando aqui lamentar-se, e talvez você possa estar com um ponto de interrogação. Lamentar não é murmurar. Qual que é a diferença, irmãos? Basicamente, lamentar é ir até o Senhor e contar a sua dor. Os salmos fazem isso. Senhor, a minha alma está abatida, a minha alma se apega ao pó. Vamos para talvez mais profundo do que isso. Jó, pensa no homem que sabia lamentar, e pensa no homem que tinha motivo para lamentar. Ele diz ao próprio Senhor: Senhor, por que o Senhor não tira a minha vida, né? Ele, em linguagem poética, sim, mas muito forte, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Por que eu fui nascer? Gente angustiada pergunta isso. Talvez você já se perguntou: por que eu fui nascer, não pedi para nascer? Em uma linguagem mais poética, é isso que Jó diz. Lamentar é falar para o Senhor, é colocar diante de Deus o seu coração pesado. Isso o mundo não admite, mas nós admitimos na presença do Senhor. E murmurar? Murmurar é falar mal do Senhor. Lamentar é dizer assim: Senhor, eu não consigo entender, eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu não consigo entender por que a minha realidade está assim. Eu estou com dor, as coisas estão mal, o mundo está, a minha vida está desorganizada emocionalmente. Isso é lamentar. Você mantém a soberania de Deus, mas você não sabe como explicar. Agora, o murmurar é dizer assim: Deus, se a minha vida vai mal, é porque o Senhor não é bom. Percebe a diferença? Se a minha vida vai mal, é porque o Senhor não é soberano. Porque se o Senhor fosse bom e soberano e poderoso, a minha vida ia bem. Isso é murmurar. Nós não somos chamados à murmuração, mas para lidar com tempos ruins, nós sim precisamos lamentar. O povo de Israel, irmãos, percebeu isso. Eles têm lá em Israel, aliás, o famoso Muro das Lamentações. Muro das Lamentações. Se a gente fosse construir um muro hoje, talvez seria o Muro da Alegria, o Muro da Felicidade, o muro para os problemas serem resolvidos. Lá é o Muro das Lamentações, para ir lá e chorar. Se você precisa chorar na presença do Senhor, faça isso, porque isso é o começo do tratamento de Deus. Não finja estar bem quando você não está bem. É claro que você não precisa pegar o microfone aqui e contar todas as mazelas, as tristezas. Como se diz, contar o milagre e o santo, não precisa disso. Mas diante do Senhor. E quem sabe, para alguém de confiança, lamentar faz bem. A segunda coisa, irmãos, que está muito próxima aqui, no lamento, eu poderia até colocar junto, mas é algo já um passo a mais. O profeta, nós não lemos tudo, mas ele vai dizendo o que aconteceu com Israel. Ele está lidando com o sofrimento dele. Então ele está chorando na presença de Deus, lamento. E a segunda coisa é, ele está nomeando a sua ruína. Israel está um desastre. A Babilônia passou com seus cavalos e carros de guerra em cima de Israel. Mas agora Deus levanta um profeta, o famoso profeta chorão, que é o Jeremias. E aí Jeremias começa a clamar e escrever dizendo: Senhor, isso e isso nos aconteceu. Ele escreve de uma maneira poética, de uma maneira bonita, mas ainda assim ele está dizendo: Senhor, foi isso aqui e isso aqui. Está admitindo o pecado deles. Sabe o que o Jeremias está fazendo aqui? Ele está nomeando o que lhe aconteceu. Quando a gente começa, olha que interessante, quando a gente começa a falar sobre aquilo que nos aconteceu, a gente começa a organizar aquilo. Talvez já tenha acontecido com você. Você estava num dia mau, num dia triste, tente lembrar aí. E aí você foi conversar com alguém. Você ligou para alguma pessoa, ou a pessoa chegou na sua casa, ou você foi visitar a pessoa porque você estava precisando de alguém. Mas enfim, você sentou e bateu um papo, meia hora, começou a falar: então fulano, eu estava assim, eu estava daquele jeito e isso aconteceu, tarará. E aí você, depois de dizer tudo isso, você chega à conclusão: estou até melhor. Já aconteceu com você? Falou: fulano, só de falar com você, eu já fiquei melhor. Será que aquela pessoa é tão mágica, assim, tão maravilhosa?
Pode ser que seja. Mas a explicação é que quando a gente nomeia o que está nos acontecendo, quando a gente fala para alguém, a gente organiza as coisas lá dentro. Para contar, a gente precisa lidar com isso. A gente precisa organizar para contar para alguém. Você não vai simplesmente falar palavras sem sentido, mas às vezes está assim na sua mente, no seu coração. Tudo desorganizado, tudo sem sentido. Mas o profeta faz algo mais profundo ainda, irmãos. Quando ele nomeia a ruína, quando ele organiza mentalmente e escreve o que lhe aconteceu, ele faz algo espiritual também. Algo que uma simples conversa não tem. Quer ver, eu poderia ler muitos textos, mas vamos para o 2, verso 1. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu a terra, a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo dos seus pés no dia da sua ira. E ele continua, devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Percebe o que ele está fazendo? Ele está nomeando, ele está contando, essa é a nossa ruína, mas ele também está fazendo algo mais. Ele está dizendo, foi o Senhor quem fez isso comigo. É o Senhor quem nos castigou. Eu não estou dizendo aqui que você tem que entender que Deus é quem castiga a gente. Tudo que está de ruim com a gente foi Deus que fez, não. Mas ele, além de nomear, além de organizar, ele está percebendo que eles estão abaixo de Deus. Ele se coloca abaixo do Senhor e coloca a vida dele em perspectiva. Isso nos aconteceu, mas Deus é maior. Até a mão dele sobre nós é sinal de que ele é soberano. Nós somos convidados, irmãos, a falar sobre os dias maus, a organizar, mas com tudo isso, fazer isso entendendo que nós estamos abaixo do Senhor. Quando ele faz isso, ele coloca no seu coração, na sua mente, uma perspectiva diferente. Se foi o Senhor quem fez, logo o Senhor pode reverter. Se foi o Senhor quem nos castigou, logo o Senhor pode trazer de volta. E agora a questão aqui não é dizer que foi o Senhor quem nos dá dias maus, mas a questão é que quando a gente começa a organizar, nomear, contar, compartilhar, conversar a respeito disso, o Senhor vai nos dando também a perspectiva de que Ele é soberano, Ele está acima de todo e qualquer sofrimento. A própria escrita do livro de Lamentações, há um detalhe muito bonito, muito simbólico aqui. Lamentações é escrito em um tipo de poesia hebraico chamado acróstico. Acróstico. Você já ouviu falar sobre isso? Não precisa, você já ouviu, tudo bem, que bom. Acróstico é o seguinte, se você está com a sua Bíblia aberta, não será possível ver no telão ali. Agora o William vai ficar aí sem poder nos ajudar, que pena. Mas em algumas versões, a minha mais antiga tem isso, no começo de cada parte tem um nome. Aleph, depois vai um versículo, Bet, depois outro versículo, Gimel. Talvez a sua Bíblia tenha, confere aí se tem isso também. Subtítulos, esse é o nome, subtítulos. Dalet, Re, Val, Zain, Het. Já viu essa? O que é isso, irmãos? O que é esses nomezinhos antes dos versos? Tem em vários, tá? Só não tem no capítulo... Não, tem em todos os capítulos. Não tem no 5, perdão. Sabe o que é isso? Letras do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain. Letras do alfabeto hebraico. Acróstico é uma poesia hebraica em que cada parte começa com aquela letra. Então, é claro que para nós não vai servir, a tradução não é tão boa nesse sentido. Mas vamos dizer assim, a primeira letra deles é o Aleph, que equivale ao nosso A. Então, aquele verso começa com A. Depois vem o Beit, que é o nosso B. Até aí tá tranquilo, né? Aí aquela parte começa com B, e por aí vai. Por que eu estou explicando tudo isso para os irmãos? Olha o que o profeta faz, irmãos, quando ele está nomeando a ruína dele, quando ele está dando nome e organizando o desastre que aconteceu com eles. Ele organiza tão bem organizado, que ele coloca como acróstico, letra por letra. Então, ele está fazendo um trabalho profundo, de organizar a ruína, mas ele também faz o seguinte, toda vez que você lê um acróstico, toda vez que você lê algo que começa no A, o que você sabe que vai acontecer? Vai chegar no Z, né? O deles aqui é o Tal, a última letra, Tal,
do hebraico, né? No grego é alfa e ômega, mais fácil da gente lembrar. Mas no hebraico é aleph e a última é tal. Se você começa no aleph, você vai passar por todo o alfabeto, chorando, sofrendo, igual aqueles vídeos da pessoa que vem e trupica lá em cima e vai caindo e vai... Mas uma hora termina, entendeu? Ele coloca isso no alfabeto, porque você pode estar lá nas primeiras letras, vai chegar na última. Irmãos, isso é didático para nós, didático. Quando você começa a lamentar, colocar na presença do Senhor, organizar, falar sobre isso, entender que o Senhor está acima de tudo isso, vai começar a criar uma perspectiva em você de que isso uma hora vai ter fim. Você pode estar no Aleph, que pena, isso seria terrível. Mas uma hora vai chegar no tal, vai chegar no último. Você está no A, você está no C, mas o Z vai chegar em breve. Sofrimento tem fim, irmãos. E essa é uma das dificuldades nossas. Quando o dia ou a vida fica tão sombria, tão obscura, que a gente diz assim, isso nunca vai acabar. Quem sabe você já passou por isso. Esse sofrimento nunca terá nenhum fim. Logo, quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos um testemunho na construção do livro de Lamentações. O sofrimento tem fim. O sofrimento acaba. Isso não vai perdurar com você para sempre. Ou, se algumas situações perdurarem, o Senhor dará graça para você resistir. E aí aquele sofrimento talvez vai diminuir. Ou ele vai ser trabalhado. Terceira coisa para lidar com dias maus, o que seria? Lute em oração. Comece lamentando na presença do Senhor, já é uma oração. Comece nomeando, também é uma oração. Mas lute em oração. Eu digo lute porque vai ser uma luta. Dias maus tiram a nossa vontade de orar. Dias maus trazem a vontade de murmurar. Vamos ser honestos, não é isso que acontece? Dias maus a gente normalmente não tem força. Sabe por quê? Porque na angústia, na tristeza, na solidão, às vezes até em tempos de profunda ansiedade, você fica até mais cansado fisicamente, porque você gasta energia, você gasta força para continuar fazendo aquilo que você fazia normalmente. Então, uma pessoa que está em uma saúde emocional boa, ela vai ter energia para fazer o que ela faz e para as outras coisas. Mas uma pessoa que está em sofrimento psíquico, em sofrimento emocional, essa pessoa vai gastar mais energia para fazer só o comum. Então, para ela trabalhar, para ela estudar, já vai ser mais difícil. Quem está em dificuldades emocionais, para ver os outros, para vir na igreja, é mais difícil. E aí a gente gasta essa força e desanima para orar. Perde a força para orar. Então eu te recomendo, orar vai ser uma luta, mas orar é parte da vitória. Você está sendo ou será desafiado em tempos assim, para batalhar em oração. O profeta está triste, irmãos, ele está angustiado, mas todo livro é uma oração. Todo livro de Lamentações é dirigido ao Senhor, ou fala sobre o Senhor, sobre a bondade dEle e tudo mais. Percebe, irmãos? O profeta está falando coisas difíceis. Ele até fala que o Senhor fez algumas coisas com ele. Até isso ele admite, mas ele está orando, Sabe, irmãos, por que eu preciso batalhar em oração? Eu tenho que admitir no meio da dor que eu sou limitado, minha mente não é perfeita, ela não consegue ver tudo. E às vezes nós estamos tão angustiados por coisas que nunca acontecerão. Às vezes a gente fica angustiado porque acha que o outro está achando alguma coisa, o outro nem sabe do que a gente está achando. A nossa mente não conhece tudo, a gente não sabe tudo. Nós estamos prevendo que ano que vem a coisa vai piorar. Pode ser que piore, pode ser que não. Mas a gente já está angustiado. E quando você ora, olha que coisa maravilhosa. Quando você ora é como se Deus fosse construindo em você o seguinte pensamento: baixa a tua bola. Você não é tão grande assim para saber o futuro. E para saber que o futuro ainda é ruim. Olha isso, a gente adivinha o futuro e um futuro ruim. Mas isso acontece no nosso coração. Então você começa a orar e Deus começa a nos trazer tranquilidade. Olha, abre a tua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7.
E você vai ver o que a Bíblia recomenda para lidar com dias ansiosos, tá? Que tem a ver com dias maus. Nessa tradução está inquietos, né, do telão. Não estejais inquietos por coisa alguma. E aí, quem sabe, se você for honesto lendo a Bíblia, você vai dizer, Senhor, é fácil dizer isso na Bíblia, né? No livro é fácil, para um apóstolo Paulo da vida é fácil, mas eu não sou nem um apóstolo Paulo. Eu sou um pastor Daniel, que não sabe tanta coisa assim como ele, mas olha a receita que o apóstolo dá. Antes, ou seja, antes de estar inquieto, e numa outra tradução fala, não andeis inquietos ou ansiosos, é assim, não continue vivendo assim. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Lutar em oração, irmãos, lutar em oração é uma das maneiras principais de batalhar contra dias maus. Os dias são maus, ou há dias angustiosos, dias ruins, mas ainda assim, o Senhor nos recomenda orar. Isso ajuda, isso é vamos dizer assim, é um tratamento contra a ansiedade. E ainda tem o poder do Senhor, que vem sobre isso, né? Deus, Ele trabalha na sua graça, irmãos, creio eu, em coisas que Ele nos faz, sem nós fazermos nada. Por exemplo, Deus criou o mundo, você não fez nada para Deus criar o mundo. Deus lhe dá a graça de enxergar esse mundo, aproveitá-lo. É graça, você não fez nada. Cristo morreu na cruz, você não fez nada por isso. Ele ressuscitou, você não tinha nem nascido. Mas algumas coisas, para a gente viver aquilo, a gente precisa batalhar. Entende? Isso não vai diminuir a grandeza de Deus, mas é como se Deus tivesse nos dado recursos, e dizendo assim, você já é salvo, você já vai para o céu, mas existe uma vida abundante, que você precisa batalhar para chegar lá. Bota de novo, fazendo favor, Filipenses 4, o verso 7 agora. Aí, fala-se agora do agir de Deus. A paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Está tudo interligado, irmãos. Eu não estou inquieto porque eu estou batalhando em oração. É o que o profeta está fazendo. Ele está batalhando, ele está escrevendo, ele está fazendo poesia em acróstico. Ele está lutando, irmãos. Eu penso que o livro de Jeremias, se a gente encontrasse os papiros originais, ia estar meio molhado assim na ponta por causa das lágrimas dele. Mas ele está batalhando para colocar diante de Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos ou sentimentos. Que coisa maravilhosa. Eu recomendo a você, biblicamente, aliás, né, que você batalhe em oração. Que você coloque o motivo pelo qual lhe angustia diante do Senhor. E talvez você vai ter que orar por isso meses. Quem sabe você vai ter que orar por isso uma boa parte da sua vida. Alguns passam por situações emocionais, mentais, coisa como a gente diz, coisa do coração, e aquilo é uma luta para a vida delas. Mas ainda assim, o Senhor dará graça, a paz de Deus que excede o entendimento, será sobre isso, será maravilhoso. Quarta coisa, o que eu vejo no livro de Lamentações para lidar com dias maus, o profeta, apesar de tudo, ele declara a sua esperança. Foi parte do que a gente leu. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, ou esperam nele, né? Para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Profeta Jeremias lamenta, mas ele ainda declara haver esperança. Irmãos, isso aqui não é clichê, tá? Não é dizer, vai tudo bem, simplesmente vai bem, e aí a vida está um desastre, e você diz assim, não, eu tenho que ficar declarando aqui, senão, não é um clichê, irmãos, não é pensamento positivo, não. É jogar o seu coração nessa âncora da alma, e por vezes nós vamos ter que falar, por vezes nós vamos ter que orar e colocar essa verdade bíblica em nossos corações. Por quê? Porque quando nós declaramos a nossa esperança, isso não quer dizer que Deus é obrigado a fazer as coisas, mas nesse trabalhar, Deus já está trabalhando no nosso coração, já está nos moldando. Quando nós começamos a declarar
nós começamos a enxergar o que declaramos. Você percebe que, aliás, tem uma pesquisa que diz que você é a soma das 5 pessoas ao seu redor. Sabia disso? Você é a soma das 5 pessoas que mais convivem contigo. Não sei se isso é verdade ou não, mas o raciocínio é o seguinte: o que mais você ouve, mais te molda. Então você convive com 5 pessoas ranzinhas, pessoa chata, pessoa ruim. Olha, você corre o risco de ficar ranzinho, se é que já não está ficando, por causa dessa convivência. Agora você convive com 5 pessoas boas, agradáveis, como são as pessoas que você convive, certamente. É mais natural, mais propenso a ficar uma pessoa boa, agradável, tranquila, amável, é uma coisa boa, né? Porque é aquilo que gira na sua mente, vamos dizer assim. O profeta está falando de tudo que está ruim, porém ele declara que bom é o Senhor. Ele declara que a esperança está no Senhor. Sabe por quê? Porque a gente ainda precisa lembrar disso. Corações angustiados, corações ansiosos, corações em desesperança, em depressão, sofrem mais quando esquecem que o Senhor ainda é poderoso, que o Senhor ainda é soberano e que o Senhor ainda é bom. Colocar a esperança no Senhor ainda faz bem para a nossa alma. Os salmos fazem isso, né? Tem que voltar a eles. O salmista fala que ele estava angustiado e na angústia clamou ao Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor. Declarar a sua esperança, irmãos, é fortalecer a sua fé. Eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é bom, e isso não quer dizer que amanhã tudo vai se resolver, mas o seu olhar vai para o lugar certo. Na angústia nós tendemos a olhar só para o lado ruim, mas quando você começa a olhar para o Senhor, seu coração começa a se ajeitar. Lembra de Jó? Jó teve grandes bênçãos, né, irmãos? Mas no meio da sua luta, ainda tendo perdido seus filhos, todos os seus bens, com as suas feridas, e os seus muito amigos lá, os amigos da onça de Jó, basicamente o que eles faziam era acusar Jó. Você está assim porque você está em pecado, o erro foi seu, e Jó sabia que era inocente. O nosso pecado, claro que traz consequências, mas não era o caso de Jó. E Jó, em certa feita, ele diz: olha, eu sei que eu estou no pó, mas eu sei também outra coisa. O que ele declara? Eu sei que o meu Redentor vive. Olha que coisa maravilhosa. Não é declarar, irmãos, a minha grandeza, o meu poder. Não, eu sei que eu sou bom. O mundo fala isso. Olhe para dentro de você. Neste caso, às vezes dentro da gente tem angústia, tem vazio, tem falta de propósito, falta de sentido. É olhar para o Senhor e declarar: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele me traz esperança, para que o nosso olhar volte a ser calibrado, né? A enxergar mais o Senhor e menos aquilo que está nos angustiando. É difícil, irmãos? Tão difícil quanto batalhar em oração. É batalhar na nossa palavra, naquilo que a gente vai resolver olhar. Você já percebeu, talvez você já tenha feito isso, que quando nós estamos em dia mau, nós tendemos a gostar de coisas mais ruins. Em dia mau a gente quer ficar quieto, se chove e fica aquele dia nublado, a gente até fica meio, não sei se feliz, mas assim, conectado àquele clima. Se a gente vai escutar uma música, dificilmente a gente escuta aquela música barulhenta, a gente escuta aquela música melancólica, tocada em notas menores, porque o nosso coração está mal. A gente tende a se conectar com o nosso estado emocional. Agora você está bem, você olha e fala assim: que dia de sol maravilhoso, e você coloca aquela música para cima, você está quase pulando, porque você está feliz, está cantando. Nós tendemos a nos conectar a isso, ao modo como a gente está enxergando o mundo. Essa questão aqui de declarar a sua esperança. Você, ao declarar, você estará olhando para um ponto que dificilmente você olharia se você não estivesse no Senhor, que é olhar para a esperança, para o propósito, para a bondade, para a graça de Deus. Então mesmo na angústia, viu? Devo repetir aqui, isso não vai mudar do dia para a noite a situação, mas isso muda o nosso coração, muda a nossa perspectiva. Então em dias angustiosos você pode falar: eu sei que eu estou assim, mas o meu Redentor vive. A esperança no Senhor. Eu sei que o Senhor é bom, apesar do dia mau.
Eu não sei encaixar esse quebra-cabeça, mas eu sei que Deus é bom. Quem sabe eu estou aqui tão pequeno enxergando assim, mas Deus é bom. Eu sei que é difícil, irmãos, mas é da graça do Senhor sobre nós. Bom, continuemos aqui. Qual é a quinta coisa? Eu vou repetir aqui as 4 primeiras. Lamente para lidar com dias maus. Você pode chorar, não esconda a sua tristeza, não esconda de si mesmo, né? Nomeie a sua ruína, converse sobre isso e coloque Deus sobre essas coisas. Lute em oração, porque a oração constrói uma força para ir contra a ansiedade, contra a angústia, e declare a sua esperança, porque isso te dará uma visão diferente das coisas. A quinta coisa é: crie novos planos. Como lidar com dias maus? Criando novos planos. Sabe por quê? Quando nós estamos aqui, posso dizer, uma crise aguda, eu já passei por algumas crises muito difíceis na vida, nós não temos o suficiente para sair da crise. Então a gente sai da crise quando Deus nos responde, quando a gente pensa diferente. O eu que entra na crise não é o mesmo que sai da crise. Talvez você já passou por alguma situação assim. E depois que passou, quem sabe durou alguns meses, algum tempo, você olha para trás e fala assim: eu era até outra pessoa, me tornei outra pessoa, porque Deus agiu em você, trabalhou em você, e Deus fez brotar novos planos. Não é incomum que alguém passe por uma crise, e depois de passar por essa crise, as outras pessoas olham para ela e dizem: fulano até amadureceu, não é verdade? Fulano antes tinha uns planos assim, mais imaturos, agora ele está mais maduro, porque passou pela crise. E uma das coisas que fez passar por isso foi criar novos planos, enxergar a coisa de outra maneira. E eu posso dizer para os irmãos que a crise também é uma serva de Deus. A crise, ela também serve aos planos do Senhor, porque ela nos leva a Cristo. Já passei por algumas crises, como eu falei, e eu quero compartilhar com os irmãos algumas delas, né? Talvez as mais importantes, mais agudas. Eu já tive crise, a famosa, né? Crise existencial. Parece clichê dizer isso, né? Mas a crise existencial é a crise de sentido, de propósito. Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Foi num local muito propício a isso, que foi no seminário. Passei por essa crise. Por que eu estou? Por que eu existo? Por que Deus me criou? Por que eu estou aqui? Por que eu passei por essa crise, irmãos? Hoje, olhando para trás, eu posso enxergar. Na época a gente não sabe, a gente não percebe. Mas eu, desde os 5 anos, eu dizia que eu queria ser pastor. Desde os 5 anos, eu falava que queria ser pastor. No meio tempo ali, quis ser jogador de futebol também, confesso, né? Mas não virei um Neymar da vida, como você pode perceber. Mas Deus usou tantas coisas, inclusive o meu problema no coração, para dar uma puxada na minha orelha. E eu me lembro, irmãos, que com uns 13 anos, eu já falava para todo mundo: vou ser pastor, vou virar pastor. Na verdade, eu queria ser missionário na Angola. Não sei se eu já falei para os irmãos. Eu não sei porquê, eu queria ser missionário na Angola. Não sei se ainda vou ser missionário. Se eu for, você vai lá me visitar, tá bom? Você vai ter que ir lá. Mas, por enquanto, né, eu pelo menos ainda tenho essa perspectiva de que fui chamado para ser pastor, não missionário necessariamente. Porém, toda a vida sim, então eu fui para o seminário aos 17 anos. Me formei com 17 anos, fui para o seminário, fui novo. Cheguei lá pelo meu 3º ano do seminário, já tinha estudado 2 anos. No 3º ano, eu entrei em crise, porque eu percebi que eu não queria ser missionário, e eu já estava com problema de se eu seria pastor ou não. E aí, aquilo que eu tinha me preparado, toda a minha adolescência, ou toda a minha pré-adolescência e adolescência, estava ruindo ali. E tinha toda a minha família envolvida, né? Meus pais, minha mãe, a igreja que me enviou, até o pastor que me enviou foi o pastor Eliezer, já compartilhei para os irmãos, a igreja que me enviou, e eu lá no seminário, pensando assim: será que eu sirvo para isso aqui? Mas não foi só uma crise vocacional, que eu também passei, mas foi uma crise existencial, porque eu tinha tanta certeza que Deus tinha me chamado para isso, e agora perdi as certezas. Em um certo momento, em um certo tempo, eu até achei que eu tinha que desistir, eu tinha que ir para outra coisa, fazer outra coisa da vida. Essa crise foi muito ruim de ter passado, irmãos, mas ela foi uma crise tão boa, tão necessária, e hoje eu olho para trás e eu vejo que bom que foi lá no seminário. Sabe por quê? Porque se fosse no ministério pastoral,
vamos dizer que eu passasse o seminário ileso, com as certezas, e essa dúvida me viesse no ministério pastoral, poderia ser tão mais pesado para mim, e eu poderia fazer tão mal para as outras pessoas, as quais eu pastoreava no começo do ministério, mas o Senhor deu a graça, posso dizer que foi uma graça, de eu passar por essa crise no seminário. Foi ruim? Foi. Eu quero passar de novo? Não, mas glória a Deus. Depois que eu passei por isso, Deus colocou algumas certezas no meu coração. Eu ainda tenho, com certeza, muitas dificuldades, muitas angústias, mas eu não tenho mais a dúvida de que o Senhor me chamou para ser obreiro, para ser pastor. E hoje eu até penso assim, mesmo que um dia eu vá ser missionário na Angola, ou em qualquer outro local, se um dia eu virar missionário, eu não me vejo como missionário, me vejo como pastor. Então eu vou lá pastorear o povo lá. Pode ser aqui, pode ser em outro lado do mundo, mas aquela angústia, quando o Senhor trabalhou, criou certezas, planos foram reelaborados, mas quem estava no controle de tudo isso era o Senhor. Quem sabe você também está passando por alguma crise, seja ela existencial, vocacional, crise de fé, enfim, para Deus moldar você de um modo, não fique bravo comigo, tá? Mas de um modo que Deus não moldaria em nenhuma outra circunstância. Então Ele tem que deixar você passar pela crise, para que você e eu, teimosos, cabeça dura que somos, a gente fique mais moldável, e assim Deus nos molde e faça conforme Ele quer. Em dias maus, Deus trabalha e Ele refaz planos no nosso coração. Às vezes Ele confirma, mas até no confirmar tem uma caminhada turbulenta para chegar lá. Mas glória a Deus por isso. A crise, vou repetir, irmãos, a crise é uma serva do Senhor. Ela pode ser usada, eu não estou dizendo que Deus coloca isso, mas Deus pode usar todas as coisas para o bem dos que o amam. Portanto, Ele pode usar dias maus para que dias bons venham de uma maneira que a gente nunca tinha percebido. Quer ver um exemplo? Quando você está num dia de sol, 10 dias de sol, você começa a reclamar do sol. A gente tem a tendência de ter já o clima como uma das nossas conversas, né? Então, 10 dias de sol, a gente já começa a dizer, gente do céu, quanto sol, né? Está sol, está sol. Olha a poeira, olha o sol, olha a secura que está. Aí Deus manda 10 dias de chuva, o que a gente faz? Senhor, manda um diazinho de sol, só um dia de sol, Senhor, para a gente lavar as roupas, para a gente ficar melhor, para a gente parar de ficar espirrando assim, não é verdade? Aí a gente agradece a Deus por um dia de sol, e a gente olha o sol até com mais alegria. Nossa, como está amarelo, está bom esse sol, nem tinha reparado. Irmãos, às vezes as crises que nós passamos, quando nós saímos dela, nós estamos renovados, nós estamos com outra perspectiva, e nós conseguimos enxergar melhor aquilo que está ao nosso redor, ao nosso lado. E por final, qual que é a última coisa aqui, irmãos, sobre, pelo menos, a última coisa que eu vou falar e comentar com os irmãos sobre dias maus. Como que acaba o livro de Lamentações? Você já leu o livro de Lamentações? Ao ler, você já reparou? Leia comigo, Lamentações 5, os versos 21 e 22 apenas, os últimos versos. Tá? Diz assim, converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Aqui é um clamor pela última coisa que eu falei aqui, né? Criar novos planos. O profeta está entendendo isso. Converte-nos a Ti, Senhor, nos renova. Mas olha o 22. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Aí a gente fica folheando a Bíblia. Senhor, mas espera aí, cadê o restante? Onde é que está? O livro termina assim. Senhor, o Senhor vai nos rejeitar mesmo? Senhor, até quando que o Senhor vai ficar enfurecido contra nós? E nessa tradução que está no nosso telão, é uma afirmação, tu nos rejeitaste. Na minha é uma pergunta, o Senhor nos rejeitaria totalmente? Mas em qualquer uma das traduções, fica esse gosto amargo na boca. Sabe aquele gosto, quando você recebe uma notícia ruim, que ela fica entalada aqui, você sente até o peito meio sensível. Termina assim o livro de Lamentações, irmãos. E agora? O que isso tem para nos ensinar? Estava vindo tão bem? Irmãos, isso aqui é um antídoto contra o nosso orgulho. Isso aqui é uma palavra sobre sermos pó. Sabe por quê? Porque no livro de Lamentações
não há a resolução ainda. Certamente, o profeta escreveu no tempo da angústia, porque você sabe muito bem, Jeremias morre no exílio. Ele morre no tempo, na verdade, em que o povo ainda está no exílio. Jeremias não viu o povo voltando da Babilônia. Ele profetizou, mas ele não viu. Então, certamente, o livro dele ia terminar em algo assim, sem a resposta que ele queria. Mas sabe o que isso nos ensina, irmãos? O que Deus nos ensina? Que todas essas características que eu falei sobre lidar com dias maus, não são uma maneira de pegar Deus no pulo. Não é uma fórmula mágica, não é 7 passos, como eu falei no começo. Portanto, a última coisa sobre lidar com dias maus, e isso não é gostoso de ouvir, é esperando. Esperando no Senhor. Porque Deus tem o tempo devido para Ele. Deus tem o tempo de amadurecimento. Deus tem o tempo em que nossas vidas florescem, em que as coisas acontecem. Deus tem o tempo em que nós choramos e tem o tempo em que nós voltamos a rir. E é difícil, dura coisa isso, mas Deus nos chama à espera, à paciência. Por que o Senhor nos rejeitou, Senhor? Por que o Senhor se enfurece contra nós? Vai fazer isso para sempre? É a pergunta que eles fazem, vai fazer isso para sempre? Esperar no Senhor, irmãos, é Deus tratando o nosso coração. É a coisa mais difícil, esperar no Senhor. A coisa mais difícil. Se Deus falasse assim, vai correndo daqui até a China, a hora que você voltar o problema está resolvido. Quero ver, dependendo do problema, quem não colocaria uma bermuda de corrida aí, uns tênis. Não, vamos lá, se é isso para resolver. Não é verdade? Tem gente que faz tanta coisa no intuito de resolver, às vezes até enrola mais a vida, pode ser. Mas não há fórmula mágica. Lidar com dias maus tem a ver com esperar o tempo. Pense assim, pense numa plantinha que foi ferida, alguém bateu um machado, passou uma serra ali, ela vai se consertar, se não foi quebrada totalmente, ela vai sarar, mas há o tempo dela sarar. Há vida nela ainda, mas ainda há um processo. E o profeta percebeu isso, coisa maravilhosa, né? Esperar no Senhor também é lidar com dias maus. Novamente eu lembro do acróstico, do fato do livro de Lamentações ser escrito no alfabeto hebraico. Nós esperamos no Senhor, mas com essa esperança correta, vai acabar. Eu tenho certeza que dias maus não duram para sempre. Sabe por que dias maus não duram para sempre? Porque Deus é bom. E se Deus é bom, Ele vai lidar com os nossos dias maus. Agora, no dia mau, eu sou chamado a esperar. Será que Deus vai se contender, se enfurecer contra nós para sempre? A resposta é não. O Senhor não vai fazer isso. Mas também parte da resposta é, eu preciso aprender a confiar no Senhor. No meio daquela tempestade toda, daquela angústia toda, eu preciso aprender a esperar. Irmãos, aprender a esperar é uma virtude espiritual. Eu não consigo esperar na carne. Não, na carne eu dou o meu jeito. Eu estrago mais ainda a coisa, eu fico pior. Mas no Espírito eu aprendo a esperar. Agora começa a fazer sentido, né, irmãos? Uma das características do fruto do Espírito é a longanimidade, longo ânimo. Ou traduzido também como paciência. Que coisa maravilhosa, né? O Espírito nos dá a capacidade de esperar no Senhor. Ah, Senhor, obrigado. A gente não merece. Mas o Senhor nos dá essa capacidade. Enfim, terminando por aqui. Como lidar com dias maus? Bom, tantas coisas aqui que foram faladas e tantas coisas para pegar do livro de Lamentações e aplicar no nosso coração, na nossa vida. Mas em resumo para lidar com dias maus, eu preciso conseguir enxergar o Senhor sobre eles. Eu preciso nutrir a minha vida com o Senhor. Que Ele, não é que Ele vai mudar de uma hora para outra, e aí Deus vai fazer com que tudo aconteça, igual final de filme, em que no último minuto tudo muda. Não, Deus vai lidar com esse processo, mas eu vou amadurecer olhando para Ele. Eu vou criar esperança, paciência. Deus vai me dar novos planos, Deus vai trabalhar em mim. Então, para lidar com dias maus, eu preciso conviver com Deus que é bom. Eu preciso nutrir a minha vida de fé. Portanto, a última pergunta é, como vai a sua vida com Deus? É isso que ditará o modo como a gente vai lidar. Você vai ter angústia? Vai ter. Crente tem depressão? Pode ter sim.
Pode sofrer de ansiedade? Pode. Pode ter ataque de pânico? Pode ter. Crente pode ter. Mas crente é chamado, é convidado pelo Senhor a olhar para Ele. Mesmo que tenha que esperar a crise passar, o momento de angústia enorme passar, mas declarar, olhar e esperar no Senhor. Por isso eu quero orar com você. E se você não tem, espero que não tenha, tá? Algum motivo para interceder no seu setembro amarelo. Você não tem nada para dizer. Eu te convido a orar por alguém. Quem sabe alguém da sua casa, da sua família. Quem sabe alguém próximo a você. Mas eu quero orar por isso, para que a gente consiga enxergar o Senhor sobre a nossa ansiedade, sobre a nossa depressão, sobre a nossa angústia, ou qualquer desses males do coração que nos assolam. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por Lamentações. Um livro que não encaixa com esse mundo. Como o povo que se diz servo do Senhor passa por lamentações. Mas é um livro tão necessário para nós. Que o Senhor nos ensine a chorar na Tua presença. Que o Senhor nos ensine a derramar o coração diante de Ti. Deus, nós precisamos ser ensinados pelo Senhor a ter essa santa sabedoria de nomear as nossas angústias, nomear a nossa ruína e dizer: Senhor, dói aqui, dói por causa disso, é por causa daquela situação, Senhor. E com tudo isso, ao nomear, colocar o Senhor acima, sobre essas coisas, Pai. Também nos ajuda a ter uma vida de oração profunda, Pai, profunda. Por vezes, a gente desanima de orar, exatamente no tempo em que nós mais precisaríamos, Senhor. Nos ajuda a orar no meio da angústia, que a ansiedade, a angústia ou qualquer outro mal do coração seja combustível para a oração. Também, Senhor, nos ajude que a nossa boca também confesse, declare a nossa esperança no Senhor, para que isso construa uma nova perspectiva sobre nossos corações. Pai, em nome de Jesus oramos sobre isso. Também clamamos, Pai, que o Senhor nos ajude a amadurecer, a criar nova forma de enxergar a vida. Quem sabe planos sendo deixados de lado, planos sendo renovados, como ora o profeta, converte no Senhor. Faz a gente ser diferente, Pai. Faz a gente amadurecer no meio da crise. Eu não quero passar por uma crise existencial de novo, mas, Senhor, eu posso dizer muito obrigado por ela. Obrigado, Senhor. O Senhor foi bom, foi gracioso pelo que eu passei. E, Senhor, o mais difícil é nos ajuda a esperar, com paciência, confiante, mas esperar no Senhor, que é o principal. Nos ajuda a ter esse longo ânimo, que é características que só o Seu Espírito Santo pode brotar em nós. Mas nós clamamos para que a gente tenha longanimidade, paciência, esperança. Firma o nosso pé, Senhor, na Tua presença, e que a gente fique lá, como fez Jó, declarando que o Redentor vive, esperando no Senhor, mesmo no meio do maior lamento da vida dele. E Deus, nós colocamos aqui, diante do Teu altar, as angústias que carregamos. Quem sabe são angústias da alma tão profundas, seja uma depressão, uma ansiedade crônica, seja angústias de todo modo, uma tristeza profunda. Colocamos, Senhor, coisas que nos angustiam, uma doença física que muitas vezes faz tão mal ao nosso coração, nossa alma. Seja, Senhor, uma dificuldade no trabalho, no sustento, dentro de casa, esperanças, expectativas que foram frustradas. Colocamos tudo isso diante do Senhor. Oramos também pelas pessoas que amamos, e quantas vezes nós gostaríamos de retirar do coração delas a tristeza, mas nós não temos esse poder. Então queremos colocar diante do Teu altar o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã, o sobrinho, gente que nós vemos do nosso lado e a gente queria dar um abraço e que isso tudo passasse, mas é só o Senhor que pode fazer passar. Então colocamos diante do Teu altar também, clamando pela mão poderosa e transformadora do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.